Boa tarde, bom dia, boa noite. Eu vou iniciar a apresentação sobre usinagem a plasma na disciplina de Seminário de Engenharia Mecânica, na UFJF. A apresentação ela foi desenvolvida pelos alunos Ítalo Bruno de Paula Pontes e eu, Júlio César Paula Teixeira. É, Bom, então, iniciando, eu vou falar sobre o sumário da nossa apresentação, quais itens serão abordados. Então, eu vou iniciar com uma introdução, partindo para os princípios de funcionamento desse método de usinagem, os métodos de fabricação em que ele pode ser aplicado, os procedimentos necessários para a realização deste método, a utilização de equipamentos, a utilização desse método, onde ele pode ser aplicado, quais são os seus benefícios e as suas limitações, e os equipamentos e parâmetros importantes do processo de usinagem, as tendências e tecnologias, as tendências tecnológicas que estão associadas a esse tipo de processo de usinagem, e, por fim, as referências bibliográficas utilizadas no desenvolvimento do trabalho. Bom, então, iniciando a introdução, a usinagem a plasma ela é muito utilizada no corte de metais com alta precisão e eficiência. Nesse tipo de usinagem, o plasma ele é um gás ionizado que se torna condutor e atinge altas temperaturas para conseguir realizar o processo de corte. Esse calor ele permite a realização do processo de fundição e do corte dos materiais que estão sendo trabalhados, né? Esse processo ele foi desenvolvido na década de 1950, na década de 50, derivado do processo de soldagem TIG, né? Ele é muito aplicado no corte de aço inoxidável, aço carbono e alumínio em diversas indústrias. É, Bom, agora tratando um pouco da evolução do corte a plasma, né? Ele surgiu na década de 50, derivado do processo de soldagem TIG, quando a redução do bocal comprimiu o arco elétrico, aumentando a temperatura e permitindo o corte de metais. Esse processo ele foi desenvolvido com tochas mais eficientes, né? A utilização de novos gases de corte, quando comparado ao processo de soldagem que deu origem a esse processo de usinagem, além de que ele houve o desenvolvimento de uma melhor automação e uma portabilidade nos equipamentos, né? À medida que o tempo foi se desenvolvendo. Até que na década de 60 houve o surgimento da tocha de fluxo duplo, que aumentou a vida útil dos eletrodos e melhorou a precisão do corte. Já na década de 70, foi criada a mufla d'água, que é utilizada para a gente reduzir a fumaça, os gases tóxicos e os ruídos, o que tornou o processo muito mais limpo e seguro para o operador. Já na década de 80, o plasma de alta definição quadruplicou a densidade de energia, elevando a eficiência e a qualidade dos cortes. Bom, hoje em dia, o foco desse processo de usinagem está no aprimoramento da portabilidade, da eficiência energética e no uso de sistemas de controle e corte mecanizado com maior precisão e automação. Bom, agora falando sobre os princípios de funcionamento, né? O processo ele ocorre pela geração de um arco elétrico entre um eletrodo e a peça de trabalho. Esse arco ele ioniza um gás, transformando ele em plasma, né? É um estado da matéria que é extremamente quente, com uma quantidade de energia extremamente elevada, para ele conseguir realizar o corte, né? Esse jato de plasma ele vai fundir o material e o gás de alta velocidade espelha o material fundido. Dessa forma, o corte é realizado nos componentes que estão sendo trabalhados. Falando sobre o método de fabricação aplicados nesse processo de usinagem, os principais tipos de usinagem ou corte a plasma são o plasma convencional, que utiliza gases como ar comprimido ou argônio, indicado para chapas médias. A gente tem o plasma de alta definição, que oferece maior precisão, menor zona afetada pelo calor e acabamento superior nas peças trabalhadas. A gente tem o plasma submerso, em que a peça ela vai ficar imersa na água, o que reduz o ruído, a luminosidade emitida no processo e as distorções térmicas, já que a gente tem um controle de temperatura ali pelo ambiente em que a peça está submetida. A gente tem também o plasma de microcorte, que é aplicado em peças finas ou com geometria mais complexa, que precisam de um cuidado maior, e que é similar ao corte a laser convencional, um outro processo de usinagem. Agora falando ainda sobre os métodos de fabricação, mas de uma forma um pouco mais detalhada, eu vou iniciar pelo plasma convencional, né, que é o tipo mais básico e amplamente utilizado nas oficinas e indústrias em geral. O seu funcionamento ele se baseia na utilização do ar comprimido ou o argônio como um gás de trabalho, né, e o arco elétrico ele é gerado entre o eletrodo e a peça que está sendo usinada. Dessa forma, o gás de trabalho ele é ionizado, produzindo um jato de plasma. Esse processo de fabricação, né, essa metodologia, ela é caracterizada por apresentar uma temperatura de plasma muito alta, entre 10.000 e 20.000 graus Celsius, espessuras típicas de corte entre 1 e 25 milímetros, tolerância de corte em torno de aproximadamente meio milímetro, e as vantagens da utilização desse processo são apresentadas no baixo custo, na alta velocidade, na manutenção simples que esse método demanda, e as suas limitações elas estão em relação à maior zona afetada pelo calor, né, e um acabamento superficial mais rugoso, exigindo uma rebarbação. Então é um processo que ele tem que ser trabalhado depois da sua finalização para que a gente tenha uma peça adequada para a utilização dela. As aplicações típicas desse tipo de processo estão no processo de corte de chapas de aço carbono, de aço inoxidável e alumínio em caldeirarias e metalurgias. Agora falando sobre o método de fabricação utilizando o plasma a ar comprimido, essa metodologia é uma alternativa econômica em relação aos gases industriais nos cortes a plasma. O oxigênio do ar ele aumenta a velocidade de corte em até 25%. A desvantagem da utilização desse método é apresentada no fato de que existe a ocorrência do fenômeno da oxidação na superfície do material contato, né, do material cortado, tendo em vista que ele vai ter contato com o oxigênio, que acaba gerando esse malefício. Além disso, ocorre maior desgaste no eletrodo, elevando o custo de manutenção do processo, e essa oxidação ela pode comprometer a qualidade e a aplicação final da peça que vai ser cortada. Então é um processo que tem que ser trabalhado de forma cuidadosa para que a peça seja capaz de atender os requisitos de projeto. Agora falando sobre o processo de plasma em alta definição, né, o HD plasma, ele é uma versão mais moderna e precisa do processo convencional que
a gente está comentando. O seu funcionamento é baseado em um jato de plasma que é comprimido em um bocal de geometria otimizada, porque vai estabilizar esse arco, aumentando a densidade de energia no gás que está sendo utilizado ali, né? A característica desse processo é que ele atinge uma temperatura entre 20.000 e 30.000 graus Celsius, o que permite cortes finos com uma precisão de até um quarto de milímetro, mais ou menos 0,25 milímetros. Uma zona afetada termicamente reduzida e um ângulo de corte quase perpendicular. As vantagens desse processo é o melhor acabamento superficial, a menor distorção térmica e uma alta repetibilidade. As suas limitações elas se apresentam no fato de que o equipamento é mais caro e a manutenção dele é mais sensível, né? As suas aplicações típicas, né, elas estão apresentadas em sistemas CNC de corte por comando numérico, em corte para corte de chapas de componentes que precisam de uma alta precisão, em componentes automotivos, chapas finas de aço inox e alumínio. Então é um processo muito utilizado aí na indústria de maneira geral. Agora falando sobre o plasma submerso, que é mais um método de fabricação, ele é empregado quando a gente deseja reduzir o ruído do nosso processo, a luminosidade que é emitida no corte e a emissão de fumos. O seu funcionamento é realizado com uma peça ou um bocal parcialmente submerso na água, e sua característica de trabalho é que essa água ela vai agir como uma barreira acústica e térmica, diminuindo a zona termicamente afetada, reduz até 90% do ruído e 95% da radiação ultravioleta. Então é um processo que, além de ser bastante eficiente, ele protege o operador do processo, né? E esse processo ele pode ser operado com componentes de espessura de até 50 milímetros, então atende em um intervalo bem grande de chapas de aço que podem ser usinadas. As vantagens da utilização desse método se apresentam em relação a um ambiente de trabalho mais seguro para o operador, uma distorção menor na peça que está sendo cortada e um controle térmico mais aprimorado, né? Tendo em vista que o componente e o jato de corte eles vão estar em um ambiente mais propício à refrigeração. As limitações desse processo elas se apresentam na necessidade de tanques específicos, né, para a gente poder fazer o controle de temperatura, de gás, é preciso um controle rigoroso no nível da água, na isolação elétrica, então isso tudo tem que ser muito bem controlado para que o processo possa ser feito de maneira mais adequada. As aplicações típicas desse método se apresentam em relação aos cortes de aço em ambientes industriais sensíveis ou automatizados, como em linha de produção ou em ambientes fabris onde há muitos robôs em trabalho, então é um processo muito adequado para esses ambientes. Dando continuidade agora à apresentação, eu vou falar um pouquinho mais sobre o desenvolvimento quanto ao microplasma. Ele é basicamente um método de usinagem de fabricação de alta precisão, no qual o seu funcionamento ele utiliza correntes de baixa amperagem, no qual vão variar entre 0,1 a 30 amperes, e bocais muito mais estreitos, no qual irá ocasionar um jato de plasma muito mais concentrado e com uma densidade de energia muito maior, fazendo com que o corte seja muito mais exato, com um erro inerente muito menor. Assim, esse método é ideal para espessuras entre 0,1 e 3 milímetros, no qual podem ser usados gases como argônio, hidrogênio ou nitrogênio que irão acarretar um acabamento de alta qualidade com cortes estreitos. Assim, as vantagens desse método se apresentam como um corte de componentes metálicos de alto detalhe e alta resolução, nos permitindo uma alta precisão e uma mínima ZAC, ou seja, uma mínima zona termicamente afetada. Mas, infelizmente, acaba acarretando algumas limitações, como, por exemplo, uma velocidade de corte menor, porque, devido ao menor diâmetro do jato de plasma expelido, acaba requerendo uma velocidade de corte menor. Assim, nós podemos também falar um pouco dos parâmetros de processo e qualidade do corte, no qual nós temos dois parâmetros principais: a intensidade da corrente e tensão do arco e o gás de corte. Quando a intensidade da corrente e tensão do arco, pode-se observar que a corrente, que é basicamente a amperagem que vai ser usada, ela deve ser ajustada conforme a espessura do material, ou seja, quanto maiores as espessuras, maior a corrente e o vice-versa. E assim, correntes muito altas também deve-se tomar cuidado, pois elas podem causar desgastes dos consumíveis e alargar o corte, aumentando a zona termicamente afetada e o erro inerente do processo. Assim, a tensão do arco ela vai definir o comprimento do arco de plasma, ou seja, a distância entre a tocha e a peça. Isso vai fazer com que arcos muito longos gerem cortes imprecisos e arcos muito curtos, consequentemente, reduzem a penetração, fazendo com que seja necessário usar uma intensidade e tensão do arco ideal para cada processo e cada espessura de chapa. Junto com isso, temos também os gases de corte, no qual o gás vai impactar diretamente a qualidade do arco que vai ser gerado, porque nós temos alguns diferentes tipos de gases, como o ar comprimido, que ele acaba sendo um pouco mais econômico, né, mas pode causar oxidação. Temos também gases industriais, terão a mais variedade possível, como o oxigênio, o nitrogênio, o argônio, e cada um vai ser utilizado em uma aplicação específica, fazendo com que a escolha correta dos gases e os ajustes adequados garantam um melhor corte, com maior precisão e menor oxidação, aumentando a vida útil do componente. Assim, um outro parâmetro também muito importante é a velocidade de corte. Essa velocidade de corte ela vai ser definida basicamente como a taxa de movimentação da tocha sobre o material, ou seja, qual que vai ser o tempo que ela vai percorrer para tal distância. Assim, a gente acaba observando que quando se utiliza velocidades altas, ocorre um corte pouco profundo, com bordas irregulares e uma formação de escória e respingo, como pode ser observado, por exemplo, na figura A. Mas também, quando se utiliza velocidades muito baixas, pode ocorrer o acúmulo excessivo de calor, causando distorções e aumentando a zona termicamente afetada, gerando mais escórias, como observado na figura B. E assim, é necessário fazer o ajuste ideal da velocidade do corte, para que não seja nem tão rápido, nem tão devagar, contrabalanceando a qualidade do corte com os insumos gastados também. Dessa forma, pode-se estabelecer o procedimento,
no quais são os principais pontos do procedimento são a preparação, que é a seleção do gás, regulagem da corrente, distância entre o bico, todos esses parâmetros que falamos anteriormente, geração do arco piloto, a ionização, que é quando o gás passa pelo ar, que é ionizado se transformando em plasma, ou seja, quando é injetada energia no gás, o corte é a usinagem, no qual o jato vai atingir a peça, fundindo ou removendo o material, e a finalização, que é o movimento que a tocha define o formato de corte, a qualidade final, estabelecendo todo esse processo. E toda essa metodologia, ela é muito utilizada em diversas indústrias, sendo as principais a indústria de metalurgia e de caldeiraria pesada, nas fabricações de estruturas metálicas, no setor automotivo, naval e aeroespacial, principalmente no setor de construção de equipamentos agrícolas e equipamentos pesados, e nas oficinas de manutenção e corte com chapas de grandes espessuras, buscando a manutenção de produtos pré-fabricados. Assim, podemos estabelecer os benefícios e limitações que esse processo vai nos apresentar, no quais, entre a lista de benefícios, temos que a alta velocidade, mesmo em materiais espessos, viabilizando a velocidade de corte, um baixo custo operacional, uma versatilidade de materiais que você pode cortar com essa metodologia de corte, podendo todo esse processo ser automatizado através de um CNC, por exemplo, e garantindo uma boa qualidade de corte, e diminuindo a zona termicamente afetada com comparação a outras metodologias que utilizam plasma e jatos de gás. Mas, entretanto, temos algumas limitações, como, por exemplo, ela requer uma condutividade elétrica do material, ou seja, não vai cortar cerâmica, vidro, plástico, requer que seja material metálico. E tem que tomar cuidado também com a zona termicamente afetada, porque pode causar algumas tensões residuais, o que pode não ser muito bom quando considerando em termos de análise estrutural e fadiga. Aí é necessário também tomar um cuidado com o acabamento inferior ao laser, ou seja, que pode acabar tirando rebarba, que não é o que se busca nesse processo. E assim, observe-se os equipamentos e parâmetros importantes que são utilizados nessa metodologia, no quais são principalmente a fonte de energia, que é a inversora, ou seja, que vai gerar corrente contínua de alta intensidade, o eletrodo, que é o tungstênio, né, com ponta afiada, que vai ser o material de adição, o gás de trabalho, que pode ser argônio, nitrogênio, hidrogênio, oxigênio, misturas, variando do tipo de processo, tipo de material que você quer cortar, a velocidade de corte e corrente, que deve ser ajustada conforme o tipo de espessura do material. E assim, a gente observa que nos últimos tempos vem ocorrendo algumas tendências tecnológicas aplicadas a esse método de usinagem, no quais as principais tendências são a integração desse método com o CNC e o CAD e o CAM, ou seja, como uma forma de automatizar esse processo, e o uso de plasma híbrido, ou seja, que é uma mistura de plasma com laser, no intuito de fazer cortes ultra finos e de alta resolução. Junto com isso, também observa-se o uso de sistemas com controle adaptativo de corrente e de fluxo de gás, no qual se torna possível, por exemplo, você conseguir cortar materiais com diferentes espessuras de uma só vez. E tudo isso sendo pensado junto com uma redução de impacto ambiental, através de sistemas de exaustão e reciclagem dos gases. Assim, posso fazer algumas considerações finais, como por exemplo, a usinagem por plasma ele é amplamente utilizado na indústria de metalurgia, devido à sua capacidade de cortes precisos e rápidos. E uma das principais vantagens do corte de plasma é sua alta velocidade, especialmente chapas finas, o que aumenta a produtividade, em comparação com outros métodos de corte térmico. Assim, o processo vai oferecer uma boa relação custo-benefício, pois gera menos desperdício do material e vai permitir uma reutilização prolongada dos consumíveis. E assim, a flexibilização no uso dos gases também é um diferencial, pois você pode usar tanto ar comprimido, gases industriais, misturas, entre outros, possibilitando uma otimização da qualidade do corte e a redução da zona termicamente afetada. E mesmo com todos esses benefícios, ainda apresentam-se algumas limitações desse processo, como por exemplo no corte a plasma, pode acabar gerando algumas escórias e acúmulos de material nesse corte, especialmente se a velocidade, a corrente, o tipo de gás não estiver especialmente ajustado. E assim, comparado com o corte a laser, o plasma pode ter precisão inferior em trabalhos que exigem tolerâncias muito rigorosas, tornando crucial a escolha correta de parâmetros e consumíveis para garantir a qualidade e a eficiência do processo. Assim, pode-se observar algumas das referências bibliográficas que foram utilizadas no nosso trabalho. Eu agradeço a atenção e tenha um bom dia.